Ondas de choque extracorpórea para as lesões do manguito rotador. Quer saber sobre isso? Fica aí no vídeo que você vai saber tudo. A terapia por ondas de choque tem sido amplamente utilizada no dia a dia, né? Para tratar vários tipos de lesões musculoesqueléticas. E nesse vídeo aqui nós vamos falar especificamente do manguito rotador. Manguito rotador, estrutura do ombro, e a gente vai falando sobre o manguito rotador na continuação do vídeo. Então, desde 1990, essa intervenção é utilizada com a promessa de fazer uma reparação dos tecidos lesionados, ligamentares, musculares, e no caso do ombro, nas tendinites calcárias, né, naquelas tendinites com deposição de cálcio, de que essas ondas sonoras e de choque causadas por esse equipamento fariam essa destruição desse cálcio. Mas será que isso acontece? Nós vamos ver, tá? Então a gente vê aqui do lado, ó, o equipamento, né, o device que é utilizado para fazer isso. O contato é diretamente com a pele, o tempo de uso e intensidade vai variar de acordo com o problema do paciente, tá certo? Então, especificamente do manguito rotador. Manguito rotador, só para a gente fazer uma breve lembrança aqui. É um grupo de músculos, né? São 4 músculos: supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular. E esses músculos, eles formam uma manga, como se fosse a manga da camisa aqui, assim, ó, certo? Para sustentar o húmero na glenoide, tá certo? Então, essa manga, esse manguito, ele é extremamente importante para a estabilidade no ombro. E cede de várias lesões, porque tem muito ombro que está instável ou está com excesso de uso, ou por trauma, enfim, pode dar alguma lesão. Em algumas lesões do manguito rotador, nós podemos evoluir para essa deposição de cálcio. Então a gente sabe que um tecido, muitas vezes lesionado, com esse estímulo de lesão o tempo todo, pode ter deposição de cálcio ali, tá certo? Que é o caso dessa figura que eu estou mostrando aqui, ó. Então a gente vê a deposição de cálcio ali no manguito rotador. Okay? A ideia dessas ondas de choque é quebrar essa deposição de cálcio. Mas o que a ciência diz disso? O que nós temos até hoje, 2024? Vale a pena ou não vale fazer essas ondas de choque? Para quem não fez ainda, e para quem fez já sabe, são intervenções que têm um custo relativamente alto. Não sei no restante do país, mas eu moro em Mogi das Cruzes, daqui dá para eu dizer. É uma intervenção que gira a sessão entre 350 e 500 reais. Se a gente tiver um excelente benefício, ótimo, o custo vale a pena. Mas vamos ver se a gente tem e se vale a pena ou não, tá bem? Eu separei aqui 2 revisões sistemáticas, né? Nós, como clínicos, nós temos que ir atrás da ciência e pelo primeiro, nós, como clínicos, temos que estar sempre antenado ao que a ciência diz, saber fazer essa leitura para que a gente promova, para que a gente indique a melhor intervenção para o paciente, né? A gente tem uma responsabilidade grande na formação do conhecimento do paciente, dessa criação dessas expectativas. Então a gente precisa direcionar certinho a intervenção, porque quando falha, é a gente que é cobrado e a gente que fica mal depois se as coisas não funcionam. Então, essa primeira revisão aqui, ó, que a gente vê um xizinho, por que eu botei um xizinho? Porque nessa revisão, que utilizou 32 ensaios elegíveis, mais de 2.200 pessoas dentre esses ensaios, e aí avaliou se as ondas de choque e as ondas de choque falsa, que a gente chama de placebo, que é o equipamento desligado, se havia diferença entre um e outro em relação à dor e à função, tá? Além disso, foi comparado com outras terapias que é utilizado, outras intervenções que são utilizadas na fisioterapia, como o TNS, como os exercícios. E esse estudo teve como resultado uma baixa ou quase nada diferença entre as ondas de choque e a onda de choque placebo. Quando existe isso, a gente tem que entender e saber explicar para o paciente, porque para a gente não criar falsas expectativas, mesmo porque, como eu já falei, o custo é bem alto. Já nessa outra revisão, que a gente viu o verdinho aí, foi ótimo, teve resultados maravilhosos em relação à dor e função, só não teve resultado no que eles chamam de arco doloroso, né? Então, quem tem lesões de ombro sabe o que eu estou falando, né? Ou aquele que pega o paciente. O paciente com lesões de manguito rotador tem bastante dificuldade de abrir o braço. A gente chama isso de teste positivo do arco doloroso. Ou muita dor à noite, acorda por causa daquela dor, não tem posição para ficar.
Então, não viu diferença no arco doloroso, mas viu diferença na dor e na função. Mas aí a gente como clínico tem que ficar esperto, quando você vai lendo todo o artigo, lá nas limitações do estudo, o autor descreve que ele utilizou apenas estudos chineses e britânicos, o que é um viés muito grande para um estudo que promete ser uma revisão. Então, apesar de eu colocar ali, é mais para a gente esclarecer que a gente pode estar, às vezes, caindo numa armadilha, né? Então, eu não iria por esse estudo. Eu vou por esse estudo aqui da Cochrane, que geralmente tem as melhores revisões sistemáticas do mundo, e é por aí que eu norteio meu tratamento, que oriento meu paciente, tá certo? Então, do ponto de vista científico, hoje a gente ainda não tem sustentação, né, na ciência para indicar nas lesões de manguito rotador, sendo elas calcárias ou não, né? Então, o estudo fez essa distinção, tanto nas calcárias ou não. Visto ainda o alto custo disso, a gente sabe que tem terapias que são muito menos custosas para o paciente, né? Como terapia de exercício, e é a que funciona mais. Tá, né? Não que não possa fazer laser terapia, TMS ou outras intervenções, mas 90% é em cima de exercício de carga progressiva, porque, como eu disse lá no início, o manguito rotador é responsável pela estabilidade do ombro. Então, eu preciso devolver a estabilidade do ombro. Devolver a estabilidade de ombro, quando a gente está falando de músculo e ligamento, só tem uma forma, que é exercício de carga progressiva, que é transformar aquele músculo e aquele tendão num músculo e um tendão que seja mais resistente, que participe mais do movimento, tá bem? Mas nós não vamos alongar muito o tratamento, porque a ideia aqui é falar da eficiência ou não das terapias de ondas de choque extracorpórea. E os exercícios, como eu acabei de falar, são basicamente exercícios de carga progressiva. Eu coloquei aqui no vídeo aí, você está vendo um exercício de rotação externa, que é um exercício que eu utilizo geralmente no que a gente chama de fase 2 de reabilitação, não é naquela fase imediata, o paciente não consegue fazer esse tipo de exercício, mas em uma hora ou outra ele vai fazer esse tipo de exercício, tá bem? E esse vídeo é um oferecimento aí da Fisiomedicina, né, esse método de capacitação. Nós falamos hoje de ombro, Fisiomedicina vai lançar ainda o curso de ombro, já está pronto. Lançamos primeiro de coluna lombar, patologias lombares, para quem quiser saber, fisiomedicina.com. E para o meu canal, José Mário Aroca. Para ajudar aí a compreensão do vídeo, vou colocar no link, o link dos artigos científicos que eu mencionei aqui, os dois, e também o da fisiomedicina.com. Muito obrigado!